Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, lembrai-vos dos primeiros dias, quando, apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Às vezes, eres apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes, vos tornáveis solidários dos que assim eram tratados. Com efeito, participastes dos sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, precisais de perseverança para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Porque ainda há bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá por causa de sua fidelidade, mas, se esmorecer, não encontrarei mais satisfação nele. Nós não somos desertores, para a perdição. Somos homens da fé, para a salvação da alma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Hoje, somos convidados a refletir sobre a grandeza da fé e da perseverança, e a nos maravilharmos com a maneira como Deus age em nossas vidas, muitas vezes de forma misteriosa e silenciosa, mas sempre com um propósito divino. Quero começar com uma imagem que talvez todos nós já tenhamos visto: um pequeno grão de mostarda. Um grão tão pequeno que pode passar despercebido, mas, quando plantado e cuidado, dá origem a uma árvore robusta. Jesus, no Evangelho de hoje, fala sobre a semente que cresce no campo, que, apesar de começar de forma tão minúscula, cresce e se torna uma grande árvore. E assim é com a fé que temos em nosso coração. Ela começa pequena, como um grão de mostarda, mas, com o tempo, cresce e transforma tudo ao nosso redor. No Evangelho de Marcos, Jesus nos ensina a comparar o reino de Deus a uma semente que é lançada na terra. Ele usa a parábola para nos mostrar que o reino de Deus não é algo que se revela de forma imediata ou visível, mas é algo que cresce silenciosamente, invisivelmente, na terra do nosso coração. Quando olhamos para o mundo, muitas vezes não conseguimos perceber as mudanças que estão ocorrendo em nosso interior. Mas, assim como a semente que cresce por si mesma, sem que o semeador saiba como, a graça de Deus vai nos transformando, nos moldando, nos tornando mais semelhantes a Cristo, mesmo quando não conseguimos ver esse crescimento imediatamente. Há momentos em nossas vidas em que parece que nossa fé é pequena e fraca, como um grão de mostarda. Mas é exatamente nesses momentos que somos chamados a confiar na promessa de Deus. Ele não nos abandona. A palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Podemos não ver os frutos imediatamente, mas a obra de Deus está sendo realizada dentro de nós. A experiência da fé é assim. Não é algo que se mostra em um estalar de dedos,
mas é algo que cresce silenciosamente, invisivelmente, muitas vezes sem que percebamos. Talvez, quando olhamos para nossa vida espiritual, possamos sentir que ela é como uma semente minúscula que não consegue se expandir. Podemos até nos perguntar: Senhor, quando vai crescer a minha fé? Quando poderei ver os frutos do teu reino em minha vida? É importante lembrar que, mesmo quando não conseguimos ver, Deus está trabalhando. Em muitos momentos de nossa vida, a fé é testada. A carta aos Hebreus, na passagem de hoje, nos lembra disso. O autor nos exorta a lembrar dos primeiros dias, quando acolhemos a palavra de Deus com alegria, mas também enfrentamos dificuldades e perseguições. Ele nos lembra que, no meio das provações, não devemos perder a confiança, pois a perseverança é necessária para que, depois de ter feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Às vezes, a vida cristã pode parecer um campo de batalha. As dificuldades, os obstáculos, as lutas internas, as críticas externas podem nos fazer sentir desanimados. Mas a mensagem da carta aos Hebreus é clara: não abandonemos a nossa confiança, que tem grande recompensa. Não importa quão difícil seja o caminho, Deus está conosco, Ele nunca nos abandona. A perseverança na fé, a confiança em Deus, é o que nos leva a alcançar a promessa da vida eterna. Quantos de nós, quando enfrentamos dificuldades, nos sentimos tentados a desistir, a abandonar nossa fé? Mas a perseverança é o que nos dá força para continuar, para seguir em frente, confiando que Deus está no controle. Como a semente que cresce em silêncio e invisivelmente, a nossa fé também se fortalece através das provações, e é na perseverança que encontramos a verdadeira recompensa. Há algo extraordinário na forma como Deus age em nossas vidas. Ele usa o pequeno, o insignificante, para revelar o seu poder. A fé, por exemplo, pode começar com um simples sim a Deus, um pequeno passo de confiança, mas é esse pequeno passo que nos leva a grandes coisas. Não subestime o poder da fé, mesmo quando ela parecer pequena. Ela tem o potencial de mover montanhas, de transformar corações, de mudar o curso da história. Jesus, em sua infinita sabedoria, nos diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda. E ele não só nos fala sobre o crescimento da fé, mas também sobre o impacto que ela pode ter. Quando aquela pequena semente cresce, ela dá sombra, abrigo e até frutos. Assim também é a fé que cresce em nossos corações. Ela nos transforma, mas também transforma o mundo ao nosso redor. Como cristãos, somos chamados a ser como essa árvore que cresce a partir de uma pequena semente. Somos chamados a ser um refúgio, a oferecer abrigo aos necessitados, a acolher aqueles que estão em busca de conforto e consolo. Nossa fé, uma vez cultivada, deve se estender para fora de nós, alcançando os outros e trazendo esperança, paz e alegria. Em nossa vida cotidiana, somos chamados a semear o amor, a paz e a justiça. Às vezes, o simples gesto de um sorriso, de um abraço ou de uma palavra de conforto pode ser uma semente que, com o tempo, produzirá frutos abundantes. A fé não é algo que devemos guardar só para nós mesmos, mas algo que deve transbordar para aqueles ao nosso redor. Como a árvore que cresce a partir do grão de mostarda, nossa fé deve crescer e espalhar suas raízes no coração daqueles que encontramos em nosso caminho. Irmãos e irmãs, o reino de Deus é construído com pequenos gestos de amor e bondade. Não devemos subestimar os pequenos passos de fé que damos, pois Deus usa até mesmo o menor dos gestos para realizar grandes milagres. Cada vez que você escolhe agir com bondade, cada vez que você escolhe ser fiel, mesmo nas dificuldades, você está ajudando a construir o reino de Deus. Assim como o semeador que lança a semente no solo e confia no crescimento, nós também devemos confiar na ação de Deus em nossas vidas. Mesmo quando não vemos os frutos imediatamente, sabemos que Ele está trabalhando em nós, moldando-nos à imagem de seu Filho, e que, no devido tempo, os frutos aparecerão. Nos momentos de dificuldades, nos momentos em que nossa fé parece pequena, lembre-se, o reino de Deus cresce silenciosamente e a promessa de Deus nunca falha. Nossa perseverança na fé, nossa confiança em Deus, é a chave para o crescimento espiritual e para a realização da promessa de vida eterna. Portanto,
Irmãos e irmãs, que possamos perseverar na fé, mesmo nas dificuldades, confiando que Deus está conosco. Que possamos semear a fé em nossas ações diárias e esperar com esperança o crescimento do reino de Deus, tanto em nosso coração quanto no mundo ao nosso redor. Não subestime o poder de um pequeno gesto de fé. Como a semente que cresce, a fé que temos pode transformar o mundo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.